Oi, estamos entrando aqui ao vivo. Esperar chegar aqui, esperar as pessoas entrarem, pra gente começar mais essa live para os profissionais da saúde. Esperar também entrar a Katie. Nós vamos bater esse papo aqui hoje, tirar algumas dúvidas. Aí, vamos esperar as pessoas entrarem pra gente ter esse bate-papo agora de manhã. Deixa eu chamar aqui a Katia, que também vai compartilhar os conhecimentos com vocês. Bom dia. Oi, bom dia, Katia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Tá bom o áudio aí? Tá, né? Tá, eu tô te ouvindo bem. E como é que você tá me ouvindo aí? Tá? A internet dessa Tá. vez eu acho que não vai sacanear com a gente. Não, vai dar tudo certo. Então, para abrir assim essa live, né? A gente trouxe um assunto para fazer um complemento também da live anterior que nós fizemos, né? Que é como transformar a experiência do profissional da saúde em conteúdos que conectam. Então, por exemplo, a gente sabe, né? Os profissionais já definiram, por exemplo, onde que eles querem estar presentes, que redes sociais, como eles podem ser encontrados. Mas aí vem um outro passo, né? Os pilares que ele tem que definir, né? Os pilares do sucesso para ele estar presente no meio digital. E um desses principais pilares, assim, que a gente coloca, né? Que é o objetivo, né? Por que ele quer estar presente lá? O que ele quer divulgar, né? Por exemplo, eu quero lançar o meu curso, né? Eu quero divulgar minha marca, eu quero ser um profissional mais reconhecido. Por exemplo, a gente tem médicos que nos procuram, que eles são recém-formados, ninguém me conhece no meio digital, eu quero começar a fazer e eu quero ser reconhecido. Outros não, outros já são muito reconhecidos e querem ainda valorizar mais a sua hora, né? Eu quero fugir dos planos de saúde, eu quero só atender particular, né? Mas aí eu quero também pedir para a Tica te explicar um pouquinho melhor, além desse objetivo, né? Saber por que eu vou estar lá, vou estar fazendo o quê, né? Para quem, né? O que eu vou falar, por que eu vou estar nas redes sociais ou em outros canais, mas eles também saber quem ele é, né? Para a sua audiência. Então, se puder explicar um pouquinho aí para a gente também esse pilar que é tão importante também, né? Sim, Caroline, sem dúvida. O primeiro passo é definir realmente o que ele quer com, na verdade, esse desenvolvimento de conteúdo, né? Hoje o nosso papo aqui é conteúdo, né? Falar sobre conteúdo que engaja, como é que ele consegue fazer com que as pessoas se conectem com ele de forma mais precisa, né? E mais fácil. Mas, sem dúvida, o objetivo é o principal, né? A ideia do que ele quer com a rede social, o que ele quer com o blog, o que ele quer com o site, né? Que podem ser várias coisas, né? Desde atrair mais pacientes, que é o que a grande maioria sempre tem como objetivo, né? Mas ele pode, por exemplo, já ser um profissional reconhecido e querer, digamos assim, ser convidado para fazer palestras, ser professor, enfim. Cada um tem um objetivo diferente com a construção do conteúdo, né? E a partir daquele momento que ele define o que ele quer, passa-se por uma fase de planejamento onde a gente começa a entrar
com as definições daquilo que é essencial para ele começar a desenvolver essa estratégia, né? Uhum. Não, com certeza. E acho que o médico, o profissional de saúde, estar com isso muito claro é importante, né? Porque tem muitos, eu quero estar nesse meio digital, mas eu não sei muito bem como fazer e as pessoas se sentem perdidas, né? Até alguns profissionais que a gente tem contato falam assim, eu acompanho várias redes sociais, eu tento acho que até copiar um pouco, não sei se estou fazendo, aposto daqui a pouco até ser processado, às vezes ficar republicando postagem dos outros, então eu me sinto um pouco perdido. Então, por isso que é importante todo esse planejamento inicial, né? Saber quem você é para o seu paciente, saber por que que eu vou estar ali, o que que eu vou estar falando, né? E aí um outro pilar importante que é para quem você deve falar, quem vai ser a, esse público, essa tua audiência. Porque, assim, falar para todo mundo, você acaba falando para ninguém, né? Então, assim, se pensar assim, toda pessoa que passar na frente do meu consultório é meu paciente, você acaba não atingindo ninguém. Ainda mais no meio digital, onde existe uma multidão de gente falando, produzindo conteúdo, lives, e-mail, postagem. Então, quanto mais focado e nichado e saber para quem eu vou falar, fica mais fácil eu conseguir construir esses conteúdos e conseguir criar essa conexão, né? Então, saber para quem eu vou falar é muito importante. E, além disso, conhecer essa persona, né? Que a gente chama de persona, né? Tem gente que chama de avatar, enfim. Conhecer essa audiência, né? A persona, eu acho assim que é uma das fases do projeto, se não a mais importante, uma das, né? Claro que o posicionamento é importante, mas desenhar essa persona, quando a gente fala em persona parece uma coisa estranha, né? Mas personificação é trazer, né, esse sentimento, essa descrição do que é uma pessoa. Então, há um tempo atrás, a gente falava muito em público-alvo. Isso é comum, né? Nas empresas e é mais comum das pessoas quando se fala em marketing, mas hoje a gente amplificou um pouco mais sobre essa questão de público-alvo. Ele não é mais uma pessoa com idade entre, sei lá, 20 e 30 anos, que mora em Florianópolis ou em Joinville, que tem classe social A, enfim, a descrição dele hoje já é mais detalhada. A gente entra numa situação onde a gente começa a perceber, inclusive, sentimentos, né? Um exemplo que eu posso dizer para vocês aqui é quando a gente desenha, por exemplo, uma persona para um ginecologista que tem como foco uma mulher na menopausa, né? É fácil para falar disso porque eu estou em tudo isso, eu me sinto uma persona, né? Então, quando a gente está desenhando essa persona, a gente pensa em tudo aquilo que ela está vivendo naquele momento. Então, quer dizer, a mulher com sintomas de menopausa, ela está estressada, ela está cansada, ela está, às vezes, desanimada, ela não dorme direito, enfim, ela tem uma série de coisas que acontecem na vida dela e que, quando eu estou começando a entrar em contato com essa pessoa, eu trago para a comunicação, por exemplo, se eu sou um ginecologista e trago para a minha comunicação essas sensações que essa mulher está sentindo, automaticamente ela se conecta comigo. Ela começa a entender, puxa, o médico lá sabe exatamente o que eu estou sentindo. É como se ele estivesse lendo os meus pensamentos, né? Mais ou menos essa a mágica que acontece. Então, por isso o estudo da persona é tão importante nesse momento. Oi, Fernanda, bom dia! Fernanda é uma das nossas clientes aqui, que a gente atende em Florianópolis. Então, eu acho que persona, né, Carol, é realmente uma das fases do projeto essenciais para que a gente tenha esse conteúdo de forma mais concisa, desse conteúdo um pouco mais focado e que traz mais resultados, né? Uhum. Claro, a gente tem várias, um passo, né? Um cronograma de como montar essa persona, né? Porque às vezes assim, tá, descer a persona, mas como eu desenho ela, né? Então tem várias etapas que dá para fazer de a gente desenhar essa persona, principalmente assim, perceber muito as dores dessa persona, né? E também, bom dia, Suzana. Cristais. Então, e assim,
às vezes a gente até fala assim, ah, deixa do lado aí do consultório, né, o teu um caderninho para anotar muitas dessas dores e dúvidas dos seus pacientes, porque se é uma dúvida desse paciente, com certeza também vai ser de outro. Então, assim, tem uma fonte aí inesgotável de insights, né? A gente até vai falar um pouquinho, algumas coisas aqui, aonde eu posso coletar esse conteúdo, né? Porque daí às vezes falam assim, ah, mas eu não sei mais o que postar, o que falar. Existem muitas coisas para serem faladas. Inclusive, opa, escorregou aqui. Inclusive, o ser humano, ele gosta muito que a gente, né? E o profissional da saúde bata na mesma tecla. Então, por exemplo, assim, já falei muito de que beber água, vamos supor, é fundamental para a saúde, para esse processo. Eu já falei isso. Mas ele quer que você fique ali acompanhando. É igual um nutricionista, né? A gente sabe que a maioria das pessoas sabe quais são os alimentos saudáveis, o que eu não devo fazer, que eu devo praticar esporte, mas eu preciso de alguém aqui do meu lado, um mentor ou um profissional me falando, me orientando e falando de novo. Então, essa repetição também é importante, né? Para fixar também, né, na nossa cabeça essas coisas importantes que a gente tem que fazer. Então, assim, o assunto ele pode ser falado várias vezes de formatos diferentes também, né? Então, ó, a doutora Fernanda falava que bate na mesma tecla sobre a limpeza com soro fisiológico no nariz. Então, é isso mesmo. E as pessoas querem que você fique reforçando, né? Então, esses assuntos. Então, assim, existem várias formas de fazer, né? E uma coisa bem importante, que daí é um outro pilar aqui que a gente também quer debater com vocês, é a questão de o profissional se conhecer. Então, acho que é fundamental isso também, porque já veio uma profissional para mim falando assim, ai, Carol, mas eu vejo a profissional X fazendo desse jeito, eu não sou assim. Ela entra com os vídeos muito, né, dinâmica e eu não consigo fazer desse jeito. Mas eu falei, você não precisa parecer com ela, você tem que ser você. Né? Então, como que eu me sinto bem, né? Claro que no primeiro momento, até pra gente, assim, a gente fica meio engessado, a gente fica um pouco receoso, mas depois o negócio vai andando, né? Segue o baile, vai indo, né? Então, acho que o profissional se conhecer é fundamental. E para ele se conhecer, a gente tem alguns itens para ele definir, né? Que acho que a Cati também pode me contribuir aí, que são as referências, experiências de vida, com quem ele quer se parecer, quem ele não quer se parecer, né, Katia? Então, quando ele está começando a construir essa estratégia para digital, ele fica realmente confuso, né? Na verdade, até nós ficamos confusas, né? Eu, às vezes, fico confusa até, mas fácil até desenhar a estratégia do cliente do que desenhar a própria estratégia de marketing. Eu tenho um pouco essa dificuldade. Mas quando a gente fala em organizar essas ideias, né, essa busca de referências é importante. Porque ela tem dois grandes benefícios. Um deles é eu perceber aquilo que o mercado está falando, aquilo que o concorrente está falando, enfim, para que eu possa me situar, né, da onde eu posso desenvolver essa minha habilidade. E outra, na verdade, é uma fonte rica também de fonte de conteúdo, né? Então, as referências, eu não preciso ter referências específicas só da minha área. Eu posso buscar referências de outras áreas, quer dizer, pessoas que eu gosto da forma como ela fala, pessoas que eu gosto da forma como ela se posiciona com relação a determinados assuntos que às vezes não tem nem relação com a minha área, né? Então, isso também vai fazer com que você comece a estruturar o seu próprio estilo. Quando você... o começo é fazendo, às vezes, uma imitação, mas isso não quer dizer que é uma cópia, né? É uma imitação, quer dizer, você vai fazer aquilo que você acha legal que a outra pessoa faz, mas aos poucos você vai ter o seu próprio estilo, a ter mais segurança naquilo que você traz, porque é o que eu faço de forma diferente que vai fazer com que as pessoas se conectem, né? Então, é natural o ser humano começar a imitação e logo depois ele começa a ter essa identificação daquilo que eu quero ser. Dessa identidade dele saber quem ele é,
a gente entra também que além de produzir conteúdos que conectam, algo que está bem ligado é a identidade visual do profissional, né? Então, é o jeito como ele fala, é o jeito como ele se veste, tudo isso faz parte da marca pessoal dele e vai comunicar e vai conectar. Não existe um monte de médicos, hoje tem umas que eu acompanho, que elas já viraram outras referências para mim também, que é o estilo de vida que elas levam, né? Às vezes é até o estilo que elas se vestem que me inspira, né? Então, assim, isso tudo conecta. Então, a gente gosta de seguir e a gente gosta de acompanhar quem a gente admira. E a partir do momento que eu admiro aquela pessoa como profissional, o jeito como ela trata algum problema, que ela me passa informação, eu acabo gostando dessa pessoa e a gente tende a comprar de quem a gente gosta, porque nós somos muito emocionais. Então, pode ver, nossas compras são movidas a isso. Então, se eu for num consultório hoje e eu me identificar com aquele profissional, ele me der atenção e ele me passar valor, com certeza eu vou fechar um tratamento e vou fechar com ele. Então, isso é muito importante também. Não somente saber como ele vai estar no meio digital, mas como ele vai se comportar no meio digital. Como que eu vou falar, como eu vou aparecer, né? Então, isso é importante ele definir também. E dentro disso, cuidar um pouquinho também da identidade visual. Aí eu vou falar um pouquinho aqui, né, que eu gosto de falar um pouco dessa questão do que é belo também, né, para conectar com o conteúdo, cuidar um pouquinho da postagem, definir pelo menos assim a paleta de cores que eu vou usar, né, quais vão ser as fontes que eu vou usar, para não parecer que é tudo uma bagunça e eu não saber uma hora com quem eu sou, qual é a minha referência, né? Então, assim, qual a minha linha? Eu gosto de uma linha mais clássica, a outra não, eu gosto de uma coisa bem despojada. Então, isso também tem a ver com a personalidade e a marca pessoal do profissional. Isso é bem importante também ser definido. Isso você define lá no início do projeto. E para depois ir seguindo, para daqui a pouco não chegar lá no meio. Agora até eu tô perdida, não sei mais nem o que eu uso. Se eu uso rosa, se eu uso vermelho, se eu uso azul. Né? Então, definir isso também é bem importante para os pilares dessa identidade visual e isso vai fazer parte da sua marca, né? Então, isso é bem interessante também a gente pontuar, né? Concordo, Carol. Eu acho que também vale a gente ressaltar uma coisa que é muito importante, o cuidado, e isso a gente percebe muito quando a gente está fazendo os conteúdos dos clientes, né? Em não transformar a rede social num panfleto, por exemplo, né? A ideia de você ter a identidade visual, né, ter a paleta de cores, é para você ter uma harmonia, quer dizer, deixar o feed um pouco mais harmonizado e às vezes até, né, fazer com que a pessoa, através de uma cor, de um jeito de postagem, saber que aquela postagem é sua. No entanto, ter esse cuidado de não exagerar naquela coisa de trazer para o feed muitas imagens de banco de imagens, por exemplo, né? Uma coisa que tenha muito cara de agência. Eu sei que a gente está falando, nós somos de uma agência, né? Mas a ideia aqui não é criar um feed que pareça um panfleto, porque isso, na verdade, vai repelir. Ele pode, claro, trazer um pouco mais de resultado do que não postar nada, né? Mas a ideia é fazer com que o feed ele tenha uma cara de que foi uma pessoa que fez, e não uma agência, né? Para que aquela coisa não fique tão fria. Então, quanto mais parecido com uma pessoa fazendo, uma pessoa que não tem conhecimento em designer, por exemplo, melhor, né? Uhum. Eu acho que assim, que fique claro. Eu acredito, bem isso, eu acredito muito na união entre agência e profissional. Eu acho que é uma combinação, assim, perfeita. E então, assim, o profissional trazendo com conhecimento, conteúdo, a agência usando as suas ferramentas para potencializar ainda mais. E se o profissional quiser seguir sozinho, ele também pode, né? Desde que ele tenha convicção, que ele tem que manter uma consistência e que ele tenha tempo para isso, né? Tem profissionais que nós atendemos que nós ajudamos numa estratégia mais de bastidores, nem nas redes sociais a gente posta, porque ele gosta de cuidar
das redes sociais sozinho, como tem aqueles que a gente ajuda quase 100%, mas ele tem que dar o toque dele também. Porque assim, ó, a gente sempre fala, não deixe na mão dos outros o que é uma coisa que é sua, né? É sua marca, é você ali. E tem muitas vezes que eu entro em perfis das redes sociais e eu vou lá tentar conhecer um pouquinho o profissional. Daí eu desço para o feed para conhecer aquele profissional. Eu não encontro uma foto do profissional. Eu não encontro nenhum momento dele que me transmite um pouco quem ele é. E aquilo me gera um pouco de insegurança, porque eu vejo que são postagens muito montadas, que eu não sei se é realmente o que o médico quer passar. Ou se é alguma coisa que ele pegou, contratou, faz aí, vai postando só para eu estar presente. Então, assim, essa união, acho que de agência e profissional é muito importante. Claro que vai ter que ter aquelas postagens mais montadas, que é aquela postagem mais que a gente vai passar mais valor, mais conteúdo, isso é bem importante, que não adianta a gente só ficar se mostrando, né? E falando, olha como a minha vida é legal, olha como eu faço isso e tal, mas eu vou também ter que vender, eu também vou ter que falar dos meus produtos, eu também vou ter que falar dos meus serviços, dos meus tratamentos e vender. Porque no funil ali de vendas, eu tenho que ter essa mesclagem. Eu tenho que atrair, mas eu também tenho que converter. Então, também tem que entrar essas postagens mais elaboradas, né? Então, é um mix de coisas. Então, assim, o profissional trazer, que a gente chama um outro pilar, que é o lifestyle, trazer para a minha rede social é importante. Então, isso também tem que ser desenhado e ter um cronograma para isso, para a gente não se perder, né? Nada como um bom planejamento e a gente seguir esse planejamento, tá? Aqui na Yannis a gente usa uma planilha para cada profissional, com várias abas nessa planilha, mas cada uma delas está estabelecido tudo isso. Qual é a identidade, quais são as referências, quais são as linhas editoriais que eu vou falar. Então, uma outra coisa importante também é quando eu entrar no meio digital e nas redes sociais, qual que é o assunto principal que eu vou falar. Então, define esse assunto principal e mais alguns que eu vou falar para fazer esse conjunto. Seja, mas aí às vezes uns falam assim, mas eu vou falar só disso para sempre. Não, se chegar um momento eu ver que assim, não, eu quero me focar a falar em outra coisa, tá tudo bem, né? Não existe mais aquela coisa assim, comecei assim, eu tenho que terminar assado, né? Eu posso fazer essa evolução, eu posso ir sentindo, né? Como já teve profissionais que quiseram focar muito num tratamento e depois viram que não era aquilo e a gente foi migrando, foi migrando e tá tudo certo, né? Ele conseguiu se conectar com aquele público novamente. Então, acho que saber também o que ele vai falar é muito importante, essas linhas editoriais, né? As linhas editoriais, elas são muito importantes porque a gente consegue fazer com que tenha um universo de conteúdos um pouco mais mesclado, né? A ideia de, claro, focar em uma determinada área, digamos assim, é importante, mas quando ele percebe assim, dentro desse meu universo de conteúdos, eu posso mesclar, por exemplo, com situações relacionadas ao meu produto, quer dizer, ao meu serviço. Eu posso trazer as dores do paciente, eu posso trazer coisas que as mulheres gostam. Por exemplo, se eu sou uma mulher, uma médica que está falando sobre dermatologia, às vezes eu não preciso ficar focada só na questão estética. Eu posso falar um pouco mais do universo, né, dessa vida dessa mulher, para que ela também se identifique. Então, se eu sou uma médica, uma mulher, e eu tenho como foco uma paciente mulher, eu posso fazer com que ela também entenda um pouco mais sobre a minha vida, como você falou, às vezes se identifica, inclusive, com a forma como a médica se veste. E então, isso eu também posso trazer para as redes sociais. Então, a gente, às vezes, pensa assim, eu vou falar só sobre um determinado assunto e eu vou ficar limitado. Não, não vai. Fazendo essa linha editorial, você consegue perceber que tem um universo de conteúdos gigante, mas que ficam girando ali em torno daquele seu principal objetivo, né? Sim, com certeza. Então, médico que fala assim, mas eu vou falar só de dor, vai ficar muito bastante, vai ficar pesado. Não é, você pode trazer soluções, estudar bem desenhar bem essa sua audiência. Carol, que a tua conexão está um pouquinho falha. Oi, e agora?
Estão me escutando? Pode repetir. Eu, pelo menos, não entendi o que tu falou agora. Ah, então tá, Se vou tu puder repetir. repetir. Tá. Então, como a gente estava falando assim, né, de a gente perceber o profissional e perceber a audiência, né? Então tem um profissional também que a gente atende que ele é muito focado em mulheres ali chegando nos 40, né? E que vão entrar em breve, né? Numa menopausa, mas aquela mulher ela quer se sentir bonita ainda, ela quer se sentir ativa. E ele traz muito essa questão da saúde, né? E a questão da integração de várias coisas, como, claro que ter os hormonais, mas também tem a questão de cuidar da alimentação, da atividade física. Então, ele pratica muito esporte e ele publica ele praticando esporte. Devido a isso, várias pessoas que se encaixam nesse perfil de atividade, de se manter saudável, bonito, né? Não só que o esporte para os dois, acho que a gente fica bonito tanto externo como internamente, porque ele libera endorfina e a gente fica super bem. Então, ele traz muito isso do dia a dia dele e como vem pacientes identificados por isso, né? Então, de conectado com esse estilo de vida dele, né? Que é o lifestyle que nós chamamos, né? Então, isso é muito Que importante. acaba influenciando essa pessoa, né? Isso acaba influenciando. Então, é a mesma coisa. A gente tem muito disso, né? Da imagem. Como é importante essa imagem. Às vezes eu chego lá numa dermatologista, a primeira coisa que a gente olha é como que tá a pele dessa dermatologista, porque é automático, por mais que a gente não queira, mas se a pele dela tá bonita, a minha também, eu quero uma pele igual a essa, né? Então, quem lida muito com essa questão da vaidade, né? Que são cirurgiões plásticos, dermatologista, né? Então tem muito disso também, tá? Então, assim, isso é muito desenhado lá no início do planejamento, essas referências que eu quero trazer. E claro que às vezes a gente também não pode pensar assim, eu vou definir tudo e depois não vou poder, como eu falei, não vai poder mudar. Não, a gente vai sentindo durante o projeto e durante essa presença digital o que está conectando. Pô, eu vi que eu fiz aquele post, nossa, bombou, as pessoas curtiram, vou fazer mais. Eu fiz aquele estilo lá, eu vi que não teve muito engajamento. Também é esse ajuste, né? A gente tem que ter essa percepção do o que funciona e o que não funciona, né? Experiências, né? Testes. Na internet vale muito isso, né? Testes. Coisas que a gente faz, a gente, num primeiro momento, experimenta, se deu certo, aplica de novo e replica, e vai fazendo, né? Vai sentindo esse retorno que a audiência traz com cada conteúdo que a gente posta, né? Uma coisa interessante e que a gente, assim, coloca dentro dos projetos e que as pessoas podem começar a experimentar é fazer uma mimetização da fala, né? A gente percebe que até isso é importante a gente colocar uma legenda de uma postagem, né? Por exemplo, a rede social é como se fosse uma conversa mesmo, né? Então, essa nossa fala, ela pode ser colocada, claro, de uma forma correta na escrita, né? Mas ela pode aparecer dentro da legenda, dentro de uma imagem, enfim. Quando a gente está... um exemplo legal que aconteceu essa semana foi de uma médica que a gente atende, a doutora Natasha. Ela tem muito característico, né? Quando ela começa um vídeo, olá, meninas. E a gente trouxe esse olá, meninas, também para o início da legenda da postagem. E aí teve, inclusive, um comentário de uma das seguidoras dela que falou, olha, quando esse olá, meninas, aparece, algum conteúdo bom vem por trás. Então, isso, as pessoas, inclusive, nesse tipo de fala escrita, né, começam a se identificar e a perceber que aquilo é dela. Então, isso vai se tornando característico da marca dessa médica. Até esse olá, meninas, né? E isso está presente, inclusive, na fala dela, pode estar presente no estilo que ela se veste, óculos, né? Óculos tem muita coisa, pode até ser uma forma de identificação. Ela pode usar vários óculos. Eu acompanho uma estrategista digital que ela ama óculos. E eu, na verdade, me identifiquei com ela justamente porque me chamou a atenção a quantidade de óculos lindos que ela tem. Então, para mim, na minha cabeça, né, a Rejane Toigo tem essa coisa da marca dela, que inclusive está no óculos.
não é só no óculos, né? No conteúdo que ela traz também é muito interessante. Mas a marca dela com o óculos também ficou. Então, o profissional pode também, né, explorar essas outras formas de começar a fixar a marca dele na cabeça das pessoas. Com certeza. Tudo isso faz parte dessa marca pessoal e que vão conectar, né? Então, é através do conteúdo, é a forma como você aparece. Então, tudo isso vai fazer essa conexão com o seu paciente. E o mais importante, trazer suas experiências, né? Então, como transformar, né? E até a chamada da nossa live era disso, como transformar essas experiências em conteúdos que conectam. Então, assim, quanta experiência um profissional da saúde tem? Quantos anos de estudo, né? Quanta coisa que ele já viveu, quanta coisa que ele pode contribuir, que ele pode ajudar, que ele pode passar. Então, às vezes, assim, é um universo de conteúdos aí que dá para ser explorados, né? Então, eu vejo, assim, muitas pessoas que conseguem fazer uma conexão muito boa. Até vou citar aqui a Suzana, que entrou na nossa live rapidinho aqui. Eu me inspiro muito nela também na questão de como ela consegue conectar os conteúdos dela com experiências que ela viveu. Então, aquilo é muito verdadeiro, porque ela pega coisas realmente que ela passou, que ela viveu, e ela traz para o mundo de hoje essas reflexões. Então, isso é importante também, o profissional passar, querer dar um conselho, mas acho que a pessoa também tem que ter vivido isso, tem que ter tido essa experiência. Então, como nós, né? Nós estamos falando aqui para profissionais da saúde. Ah, mas vocês não são médicas, vocês não são, né, dentistas, fisioterapeutas. Não, não somos. Mas nós temos anos de experiência atendendo esses profissionais e a gente consegue, com propriedade, falar o que funciona, o que não funciona, né? Então, isso também é importante, né? Quando a gente atendia vários nichos, indústria, né, comércio, área da saúde, ficava muito mais difícil nós gerarmos valor para esse cliente, porque a gente entrava tinha que acabar entrando num formato de que todo mundo estava fazendo, tem que fazer, e às vezes não trazia o resultado necessário. Então, a partir do momento que a gente foca e a gente nicha e a gente atende só aquele público, a gente vai ficando cada vez mais esperta, cada vez mais afinada, cada vez trazendo mais qualidade para esse material. Porque a gente está vivendo aquilo no dia a dia, a gente está acompanhando, a gente está fazendo a imersão com esses profissionais. E como isso é bom e como isso também traz tranquilidade para o nosso trabalho. A pior coisa é você entrar, a mesma coisa, um profissional de saúde e começar a fazer alguma coisa, vou fazer porque o outro está fazendo, mas nem gosta de fazer aquilo, ou nem tem tanta experiência, né? Então, ele se perceber também nisso, né? Que ele quer, como ele quer se destacar nisso, né? O que você acabou de fazer foi contar histórias, né? Isso é uma das formas, é uma das técnicas do profissional realmente começar essa conexão. Contando histórias, as pessoas se identificam. Então, quanto mais histórias ele trouxer, quanto mais vivências ele trouxer para dentro da comunicação dele, mais as pessoas vão se identificar com aquilo que ele está falando, né? Desde primórdios a gente sabe que histórias elas acabam, né, envolvendo as pessoas. Então, uma história de um paciente que ele não precisa falar um nome, mas ele pode contar histórias daquilo que acontece dentro do consultório dele, histórias de sucesso do paciente, histórias de dúvidas de pacientes. Isso quando ele começa a fazer, né, essa construção ligada a uma história, quem está ali acompanhando, se ela estiver sentindo aquele mesmo, vivendo aquela mesma história, na hora ela vai ela vai parar e vai começar a prestar atenção naquele conteúdo. Né? E aí é onde surge, na verdade, uma segurança maior. Esse médico realmente está falando sobre uma situação que eu passo, vou acompanhar como é que ele lida com aquela situação, e aí, se aquilo faz sentido para mim, eu vou, talvez até vai fazer uma conversão, né? Vou virar um paciente desse médico, porque eu senti segurança naquela história que ele contou. Verdade. E assim, até uma dúvida que chega assim pra gente, até a gente postou esses dias nas nossas redes sociais, acho que até para concluir um pouco de tudo isso que a gente está falando, né, Katia? Aí perguntam assim, mas o que eu faço, né? Eu faço sozinho, eu faço com uma agência, contrato uma agência porque eu não tenho tempo para fazer nada.
Então, assim, assim, nosso ponto de vista, pela experiência de todo, a gente tem todos esses cenários, a gente já atendeu todos esses cenários, e o que a gente aposta e vê o que realmente tem valor, né? Então, ele fazer sozinho, tudo bem, tá perfeito. Eles tendo esse planejamento bem montado, ou, por exemplo, assim, eu quero fazer sozinho, mas eu quero uma ajuda para começar. A gente já fez isso várias vezes, de pegar um profissional, montar esse planejamento, essa consultoria, em algumas sessões, e ele seguir sozinho. De vez em quando ele nos chama, tô no caminho certo? Não tô? Então, isso funciona super bem. A única questão que ele tem que tomar cuidado nesse caso é que ele tem que demandar mais tempo, porque não adianta a gente estar lá no meio digital e não ter consistência. Aparecer lá só de vez em quando. Agora eu vou aparecer, agora eu não vou aparecer mais. Então, ter essa recorrência. E o outro, eu largar na mão da agência apenas. Eu sou médico, eu não gosto de rede social, eu não sei o quê, e eu vou largar, vou contratar alguém que vai fazer tudo por mim. Como já teve profissional que falou assim, não, vocês têm que fazer tudo, vocês têm que responder, vocês têm que explicar. Daí nós, não, calma, né? Nós não somos o profissional. E é muito perigoso isso, né? Eu tomar posse de uma coisa que não é minha, né? Que é a rede social do profissional. Nós somos uma ferramenta. Essa semana eu recebi uma mensagem diz assim, meu sonho é que vocês fizessem tudo. E assim, ó, claro, né, Katia, que a gente sempre vai analisar, que a gente disse que também pode ser um dos melhores cenários, profissional e agência. Então, assim, para aqueles que querem seguir sozinho, de repente faz uma mentoria, estabelece, deixa tudo estabelecido e vai. E a gente vai apoiar e é isso que a gente quer, mais profissionais se destacando. E o outro pedindo ajuda da agência e ele apoiando também. Claro que nós vamos perceber isso já na conversa com o profissional, a gente consegue já ver a característica do profissional. Tem aquele profissional assim, não, eu quero a ajuda de vocês nisso, o restante eu cuido. Né? Como é o doutor Francisco, o cirurgião plástico que nós atendemos lá de Blumenau, ele fala, eu quero que vocês cuidem das mídias pagas do Google, do meu site, de conteúdos para o blog, mas as redes sociais eu que gosto de fazer. Ótimo, tá tudo certo, que bom! E a gente vê a participação dele. Como tem outros profissionais assim, não, eu quero que vocês façam tudo, mas eu vou aprovar, eu quero estar de olho. Ótimo cenário também, só que ele tem que pensar que, assim, pelo menos um tempinho da semana dele, né? Ou a cada 15 dias, ele pare e dê uma olhada no que está acontecendo. Ou, por exemplo, tá lá respondendo os directs, né? Os e-mails que recebe. Então, isso é importante. O profissional tem que estar preparado, sabe por quê? Para o sucesso. E para ter sucesso, eu tenho que estar disponível. Eu tenho que estar presente. Ninguém tem sucesso se ausentando. Né? Para eu ter sucesso, eu tenho que estar lá. Eu tenho que estar lá batendo, né, crachá nos meus canais. Eu tenho que estar presente. Aí a gente acredita que quanto mais... Aí, por exemplo, também já teve profissional assim, mas eu quero que vocês façam stories para mim e uns 10 stories por dia. Tudo bem, a gente pode fazer os 10 stories por dia, mas será que a gente vai conseguir em todos os stories passar bem o que você quer passar, os seus bastidores, o seu dia a dia? A gente vai fazer também. Mas a gente precisa da tua contribuição. Isso tem muito mais verdade, não é uma coisa tão montada. Então, assim, essa união da agência e do profissional é um casamento que dá certo. Mas que cada um tem que ter seu compromisso. E quem segue esse profissional percebe nitidamente quando é um conteúdo que ele produz. É comum a gente ver assim, eu tenho alguns clientes que a gente atende, eu já ouvi ele dizer assim, olha, mas aquele material que eu postei, que não tinha enfeite nenhum, que foi só uma imagenzinha lá do meu atendimento, bombou, né? Teve um monte de gente retornando, curtindo, surtiu um monte de pergunta. Por quê? Porque as pessoas realmente percebem aquilo que é verdadeiramente da pessoa, né? Incrível isso, mas... Então, quanto mais esse profissional tiver essa disponibilidade para poder estar presente, principalmente na rede social, né? O resultado é melhor. Ele consegue converter mais pessoas.
ele consegue trazer mais verdade para a rede social dele. Ele consegue trazer mais personalidade. Fiz uma postagem ontem falando sobre isso, né? Mas a palavra certa é personalidade. É isso que vai me fazer diferente do outro. É isso que vai me fazer com que as pessoas que estão em volta, me acompanhando, sintam vontade de se aproximar. Essa é a principal chave, eu acho, para o sucesso na internet. E a gente sempre, quando chega para o profissional, a gente, claro, nós produzimos todo o conteúdo, as imagens, programamos, isso dá um fôlego para o profissional muito bom. Isso a gente faz, né? Claro que antes de fazer tudo isso, a gente tem todo um planejamento inicial, né? Então, a gente nunca entra num profissional postando coisas na rede social na outra semana. A gente precisa entender todo esse universo dele. E só que a partir do momento que ele, eu quero que vocês façam as postagens, a grande maioria a gente faz. Mas se ele puder, de vez em quando, aparecer, ou a gente manda, né? Faça um vídeo, a gente está falando sobre infertilidade masculina, por exemplo. Faz um vídeo aí de 3 minutos, nos manda e a gente publica. Então, tudo isso dá para ser acordado e alinhado com o profissional. Então, isso é muito de profissional para profissional, né? Então, a gente vai estudando e vai lapidando esse cenário, né? Então, como que ele pode se destacar aí, tá? Mas que ele tenha a convicção e a certeza que, tipo, ele estando ali, ele respondendo, ele estando presente, ou também, a gente fala muito só do profissional, né, Katia? Mas a gente tem as clínicas, e clínicas tem mais profissionais também. Então, a gente entra aí com parceria com as secretárias. Então, às vezes, assim, como é importante ter esse treinamento, deixar a secretária bem treinada, alinhada para responder, para passar informações precisas, ela retornar com sabedoria e tentar cativar também aquele paciente, porque às vezes a gente faz toda ação, toda uma campanha para aquela clínica e às vezes as secretárias nem sabem o que está acontecendo. Então, perde força quando cai numa ligação. Então, isso tem que estar bem alinhado também. Então, no caso de clínicas, a gente entra também passando essas orientações de como a profissional, a secretária tem que atender, tem que retornar. Então, isso, todo mundo tem que estar conectado e engajado no mesmo propósito. E quanto mais isso estiver alinhado, melhor resultado vai ter, com certeza. O treinamento dessa profissional é essencial. Há um tempo a gente vinha acompanhando e percebendo que as clínicas não tinham muito esse cuidado, né, com a profissional que ficaria responsável, por exemplo, em contatar essas pessoas interessadas no agendamento, ou mesmo os contatos que chegam por telefone, né? E isso, esse foco que tem que ser visto e revisto é foco em vendas mesmo, né? A profissional hoje que é uma recepcionista ou uma pessoa que atende uma clínica, ela tem que ter um treinamento mais focado em vendas, em relacionamento. Então, quando uma pessoa liga, às vezes, uma simples pergunta, ali é uma grande oportunidade dela converter essa pessoa em paciente, em fazer com que a pessoa agende. E não fique só numa situação passiva, né? Bom dia, aqui é fulano de tal, você quer agendar para quando? Isso era o que a gente via no passado, mas não é mais a realidade das clínicas, né? Hoje ela tem que ter um profissional muito mais preparado para poder convencer essa pessoa a realmente fazer uma consulta, porque existem vários profissionais no mercado que têm praticamente a mesma qualidade de atendimento. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu me diferencio? A recepcionista, a secretária, é um ponto a ser pensado para fazer essa diferenciação, né? Exatamente. Então, acho que é isso, assim, a gente conseguiu passar aqui os principais pilares, né, para vocês estruturarem aí o processo de estar dentro do meio digital. Até quero falar aqui em primeira mão para vocês, nós estamos prestes a também lançar nosso curso, né, online. Ele não vai ser gravado, ele vai ser ao vivo comigo e com a Katia. Então, vão ser encontros semanais, aí vai durar uns 2 meses. Então, a gente quer fechar um grupo bem pequeno de profissionais para a gente conseguir dar atenção, assim, cuidar bem
bem cuidadinho desses profissionais e desenhar esse plano para ele conseguir começar e fazer sozinho, né? E, claro, com a nossa ajuda inicial. Então, em breve também vocês vão acompanhar aqui nas nossas redes sociais esse lançamento, né? E espero que a gente possa ajudar mais profissionais, porque a gente atende, sim, clínicas, médicos, que nós fazemos tudo, as postagens, né? Com apoio, com aprovação do profissional, como a gente falou, daquele tempo do profissional, mas a gente não tem como atender todo o Brasil, a gente não consegue, mas a gente quer passar esse conhecimento, mostrar como a gente faz, e a gente vai mostrar mesmo os bastidores de como a gente faz, de como é essa nossa planilha, o que a gente define em cada uma aba dessa planilha, e nós vamos abrir e treinar para que esse profissional tenha esse planejamento e que ele consiga aí produzir conteúdos que conectam e que ele tenha essência, né, nas suas redes sociais. É isso mesmo. A gente quer ajudar e trazer esse diferencial para dentro desse curso, né? Para que as pessoas possam, a partir deste curso, poder caminhar com as próprias pernas. Essa é a ideia, né? É. Mas então tá, pessoal. Obrigado por quem acompanhou. Esse vídeo também vai ficar gravado aqui na live, no nosso feed. Então, quem não pôde acompanhar pode ver aí, tá bom? A gente agradece mais uma vez a presença. Muito obrigada. Estamos muito felizes aqui por mais essa live. Então tá, um beijo, então. Obrigada a todos, obrigada, doutora Fernanda. Obrigada, Sabrina. Agora eu vi que a Sabrina também entrou. Um beijo grande a todos aí. Obrigada, um abraço. Tchau. Tchau.